Oi galera, estamos aí na live. Hoje a gente vai conversar com a minha amiga Carol Nogueira. Eu vou chamar ela para entrar aqui agora. Vamos bater um papo aqui sobre desenho, publicações, sobre as quadradinhas. Ei, Oi, Hugo. oi Carol, e aí? Tudo jóia? Chegamos Tudo aqui. bom? Massa, massa. E aí, Carol, tudo bem? Então, vamos conversar um pouquinho. Eu estava falando para o pessoal aqui agora, né, que a gente vai conversar um pouco sobre as quadradinhas, sobre desenho e tal. Então, vou apresentar a Carol aqui para vocês, gente. A Carol Nogueira, minha amiga aqui de Brasília. Ela é ilustradora, escritora e autopublicadora, aí, publica livros e zines e várias coisas. Ela vai falar um pouquinho também do trabalho dela aí, para vocês conhecerem. E é isso aí, gente. Essa é parte dessa minha ação para divulgar o projeto das quadradinhas, que está no ar agora, né? Para realizar o terceiro livro impresso das quadradinhas e reimprimir o primeiro volume que está esgotado. Então fica aí o convite, todo mundo que estiver vendo esse vídeo ao vivo aqui com a gente, ou depois gravado. É isso. Sejam bem-vindos, visitem o projeto. E é isso aí. E aí, Carol, fala um pouquinho pra gente do seu trabalho aí. Como é essa coisa com você aí? A ilustração, dos livros? Vamos lá, Lucas. É isso, a gente é companheiro nessa batalha aí do desenho, da publicação, né? A gente está sempre trocando ideias sobre isso, sobre como colocar as coisas para rodar, para acontecer, mesmo num cenário em que a gente não tem tanto incentivo, né? Aqui no Brasil, como um todo. Mas meu trabalho com o desenho, me aproximei mais, assim, expressivamente, tem uns 10 anos, mais ou menos, um pouquinho mais. Meu rolê começou com a ilustração de livros infantis e eu lancei, logo que eu voltei da França, passei um tempo morando lá, estudei ilustração e narração lá, que são cursos específicos voltados mesmo, cara, não só, né, mas principalmente para os álbuns ilustrados, que aqui no Brasil a gente chama de livros infantis, mas na Europa, especificamente lá na França, o nome é álbum ilustrado, porque não tem essa compreensão de que a literatura ilustrada ela é exclusivamente para a infância, como aqui no Brasil a gente muitas vezes ainda pensa, né? Então, eu fiz uma formação lá muito legal com professores das escolas de artes lá de Paris, vinculada à prefeitura da cidade, e foi assim, é quase um curso de formação profissional, sabe? Esse que eu fiz, assim. Não é tanto um curso artístico, ele é bem voltado mesmo para a pessoa entrar no mercado de trabalho. E foi muito legal. E aí, voltando para o Brasil, eu comecei a pegar ideias que eu já tinha para livros infantis, comecei a amadurecer essas ideias e me lançar aí no desenho e na autopublicação. Que eu acho que também é uma coisa que merece uma discussão à parte, né? Eu acho que à medida que a gente vai se lançando nessa ideia da autopublicação e, cara, do financiamento coletivo, do financiamento, né, do apoio das pessoas ao nosso redor, acho que vai virando também uma galera, você vai conhecendo mais gente que está fazendo a mesma coisa que você e você vai se inspirando, né? Também trocando informação e processo, modo de fazer e tal. Então, é isso. Eu comecei aí com os livros. Em 2013 eu lancei o primeiro, em 2015 eu lancei o segundo, A História de Você, já com a segunda tiragem da Rua de Todo Mundo, que é o meu primeiro livro, que já tinha esgotado, ele esgotou super rápido. E e aí é isso, assim, desde então aí eu comecei a participar das feiras de literatura independente, de quadrinhos, né? Comecei a me lançar nos zines, nos originais e prints aí, e tô sempre agora pensando nisso, né? Assim, como colocar as ideias para ganhar o mundo, assim, em vários formatos.
Pode crer. E você fez esse ano, você fez uma campanha de financiamento coletivo também, né? Com a Encarou aí esse foi. modelo aí, né? Exatamente. Foi a primeira campanha que eu fiz de financiamento coletivo, eu nunca tinha feito. Meus 2 primeiros livros, né, as primeiras tiragens foram autofinanciadas mesmo. Só que os preços das gráficas estão proibitivos, assim. Eu acho que o que antes eu conseguia dar uma economizada e me lançar sozinha, hoje em dia eu acho impossível, assim. Tudo muito caro para você fazer uma tiragem que vale a pena, né? Fica muito, muito caro. E aí eu comecei a estudar e conversar com pessoas que já tinham feito a campanha e eu achei incrível, assim, porque tem muitas vantagens, né, na campanha, assim. Você faz a ideia e o seu trabalho chegar mais longe, você conta com os seus amigos, com as pessoas que estão ali junto com você e divulga, né, o livro ao mesmo tempo em que você está tentando buscar essa arrecadação. Acho que foi muito legal fazer. É meio agoniante também, né? Porque é uma jornada mesmo. A gente passa por momentos difíceis, assim, com dúvidas se vai dar certo, se não vai. Mas, sem dúvida, muito desafiador, mas muito bom também ver o resultado disso depois, assim. E foi uma campanha bem sucedida, durou 45 dias mais ou menos. A gente conseguia a grana para impressão e aí fiquei no corre um tempão para fazer as recompensas e, né, entregar mesmo tudo que a gente tinha previsto ali na campanha. Essa é uma parte que dá um trabalhão, né? Mas eu queria falar um pouquinho, já que você puxou esse assunto da gráfica, né? Porque eu acho que também acho que o nosso trabalho tem em comum, assim, né? As quadradinhas, os seus livros e tal, tem essa coisa de ser colorido, né? E isso é uma coisa que nesse mercado gráfico, assim, ainda impacta muito, né? Quero dizer, se na fotografia e tal não faz mais muita diferença se você vai fazer foto preto e branco, colorido e tal, na hora de imprimir um livro ainda impacta muito, né? E esse está sendo um desafio mesmo para essa minha campanha, porque é o terceiro livro das quadradinhas que eu estou fazendo com Catarse, mas dessa vez eu estou tendo que pedir um valor bem maior, não só porque eu vou tentar reimprimir o primeiro, além de lançar o terceiro, eu vou tentar reimprimir o volume 1 que está esgotado, mas é isso, eu vou fazer provavelmente uma tiragem menor e vou gastar mais do que eu gastei antes, né? Isso foi uma coisa que me impactou muito, assim, diretamente, né? E teve Mas, um motivo essa decisão da cor, Lucas? Assim, o que que te chamou dessa vez para fazer o miolo colorido? não, mas é porque as quadradinhas elas são coloridas, né? Meio que tem que ser. Eu não acho que é um projeto que eu possa simplesmente fazer a versão preto e branco, assim. Eu acho que perde muito, sabe? Foi pensado com as cores, né? Então, né, imagina, eu queria pegar os seus Não, não tem desenhos que você como. faz, às vezes Não, não tem tem como, uns mas que é é porque impossível. eu imaginei que, pelo que você falou, que esse é um desafio do terceiro livro, mas não, todos sempre foram coloridos, como é o projeto no Instagram, né? Exatamente, exatamente. Não, o desafio é essa mudança de preço, né? E que daí, no caso do livro colorido, é isso, é maior ainda. Então, é uma. É meio inescapável aí nesse projeto. Tem que ser colorido e não tem como fugir disso. Então, estou tendo que encarar essa missão aí, essa campanha com um valor bem mais alto do que as anteriores, né? Que foi uma das principais Para mudanças mim desse foi projeto. demais o preço, assim, os orçamentos que eu tive bem mais que dobrou. E assim, no caso da reimpressão, o mesmo livro, né? Bem mais que dobrou o valor nesse período para cá. Assim, e assim, a gente tenta negociar, ver se a gente consegue mudar alguma coisa nesse orçamento. Mas assim, a verdade é que a gente já faz os projetos no piso da possibilidade da qualidade, né? Então, você abrir mão de alguma coisa, você fazer um livro infantil, no meu caso, que não seja costurado, não tem como. O livro é para estar na mão das crianças, né? E esse meu segundo livro, A História de Você, na mão de criança pequena. Então, se você não tiver o mínimo de acabamento ali, a costura e a cola,
não tem para que fazer o livro, né? Assim, para ser feito de qualquer jeito. Então, a negociação com a gráfica foi pouquíssima margem. Cheguei a olhar fora de Brasília também, pensei em imprimir fora de Brasília, mas os preços não estavam valendo a pena. Lucas, você tem experiência com imprimir assim, tipo na gringa? Eu tive já umas oportunidades, né? Quando eu trabalhei com a Bolha Editora, a gente imprimiu algumas coisas fora, mas eu acho que hoje em dia não está valendo muito a pena, não. Assim, a não ser que seja uma tiragem mais alta ou uma coisa que possa ter uma escala maior, porque o dólar também é isso, né? Todo esse cálculo em dólar. E aí o dólar tá alto, né? Então não tem muito como escapar. E fazendo fora, fazendo em outra cidade ou em outro país mais ainda, tem um custo a mais sempre, né? Que é o custo de transporte. A vantagem de você imprimir na sua própria cidade, ou enfim, pelo menos próximo da sua cidade, é que esse custo não vai impactar tanto, né? Sim. Mas às vezes é isso, às vezes, pô, tem uma gráfica lá em Rio Grande do Sul que tem um preço melhor. Mas aí quando você vai calcular, esse transporte por terra tem esse impacto de tempo, né? Demora para chegar um pouco e isso tem um custo, né? Não é de graça o transporte. Então, Sim. fica realmente inviável muitas vezes. E eu acho também que é isso, né? Os livros que são. Você falou esse lance do acabamento, mas tem essa questão, né? Que é muito dos livros ilustrados, dos livros de quadrinhos, dos livros de arte e tal, que não é só um conteúdo que está indo naquela forma de livro, né? Na maioria das vezes, esse tipo de livro, a forma do livro é parte da coisa, da experiência, Com né? certeza. Então essa coisa da qualidade, esse lance de você poder acompanhar a gráfica de perto, de você poder ter esse tempo de receber uma prova e ver, revisar e fazer um ajuste de cores, ou fazer uma observação ali, olha, gente, as cores são assim, o acabamento e tal, Nossa, Lucas, eu tô faz rindo porque eu diferença. tô lembrando do dia que eu fui pegar a minha prova. Eu fico muito agoniada. Nossa senhora, eu fico. A prova não, a prova foi tranquila, eu fui, olhei, analisei e tal. Aprovei, aí fui embora para casa, a prova aprovada fica na gráfica, né? Fui embora para casa pensando, meu Deus, será que eu revisei tudo certo mesmo? Será que eu olhei tudo que tinha para olhar? Nossa, acho que eu vou. Eu voltei lá, pedi pra moça, deixa eu olhar de novo a prova. Ela falou, não, minha filha, lamento muito, não tem como não. Já foi, tá lá, desapega, relaxa. Eu só queria ver de novo um vermelho lá. Ela falou, esquece. Você volta aqui daqui a uma semana e pega o livro pronto. Mas eu quase desmaio quando eu pego o livro pronto, assim, muito agoniada, com muito medo. Porque a ideia de que você tem, sei lá, quantas caixas, 1000 livros impressos iguaizinhos, e a responsa é uma aventura, sabe? Eu acho que tem um monte de coisa que pega aí nesse processo, né? A revisão do texto, olhar cada pedaço e pensar se você quer mudar alguma coisa da primeira edição para outra edição. Sei lá, eu acho que daqui a pouco a gente começa a sonhar em estar fazendo isso para outras pessoas também, porque é muito gostoso. Eu fico nervosa, mas eu adoro. A minha experiência é bem diferente, assim, fazer os meus livros para mim mesmo e fazer uns freelas para outras pessoas e tal. É curioso como não é isso, né? Eu sou essa pessoa que faço o meu próprio design gráfico, a minha própria produção gráfica, né? E aí a gente vai aprendendo, né, umas coisas. Então, muitas vezes os clientes ou as pessoas que têm menos experiência com a gráfica são, inclusive, mais apegados com umas coisas, né? A gente vai imprimindo muito livro, fazendo muito serviço com a gráfica, a gente vai aprendendo que, nunca o que você vê na tela do computador é exatamente igual ao que você vai ver no papel impresso, né? Nunca, nunca. A gente também tem umas ilusões engraçadas, assim, né? A gente confia muito na indústria, né? Assim, tem uma coisa cultural mesmo. A gente acha que tudo que você faz vezes 1000 é perfeitamente idêntico tudo, e não é, né?
Claro tudo que que não. você faz vezes 1000 são 1000 vezes uma coisa, e dá uma variadinha, né? Tem um que é mais, o papel é mais amareladinho, um que tá mais Sim, branquinho, né? Tem sempre umas coisas, e isso é uma coisa que a gente tem que aprender enfim, que acontece mesmo, que é parte do processo industrial, é que tá tudo dentro ali do aceitável, né? Inclusive, muitas vezes sim, com a gráfica é isso, é entender o quanto que poderia variar, o quanto que não. Aí você tem uma hora que você fala, não, agora tá errado mesmo. Tem esse limite aí que é difícil de acertar, né? sim. E tem coisas assim que é o caso de pedir para consertar, mas é isso que você falou. Tem uns livros que eu pego que tá mais assim vermelhinho, tem uns que estão mais laranjinha, mas é isso, tá tudo certo também, não é um É erro, parte né? das questões técnicas aí, Sim. enfim, E assim, sujeitos a essas uma coisas. curiosidade, você vai mexer alguma coisa na primeira, o primeiro quadradinho azul, você vai mexer alguma coisa da primeira para a segunda edição? Ou tá igualzinho, igualzinho? Igualzinho, igualzinho, assim, perfeito, não, né? Porque vão ter pequenos ajustes, assim, então não chegam a ser assim mudanças que vão impactar a leitura, assim, né? Digamos que o conteúdo, assim, ele é o mesmo, né? Tipo, porque os livros são a compilação das tirinhas todas, né? A minha ideia é publicar integralmente essa série. Uhum. Então, o meu critério é todas na ordem. Então, assim, o primeiro livro são as primeiras 200. E aí, o segundo livro, as próximas. E o terceiro livro, as próximas, né? Então, na ordem que elas foram feitas. Então, essa parte é idêntica, assim, quais as tirinhas que vão estar dentro, qual o conteúdo mesmo, assim, né? Mas vão ter uns ajustes, assim, de... Bom, no primeiro tinha a lista de apoiadores do Catarse da primeira edição, né, que vai mudar, que agora vai ter a lista de apoiadores desse projeto agora, então esse é um elemento que vai mudar. Pequenas coisas, detalhes na ficha técnica e tal, tem sempre uma revisãozinha, né? Sim. Também é isso, né? Isso que a gente estava falando, que quando você Eu mudei um monte de aprova, foi vírgula. adeus, né? Mas É, sempre, tipo, se você quiser revisar um livro para sempre, dá para revisar para sempre sim, e sempre sim. dá uma Para mim foi coisinha. muito bom. Os meus dois livros foram reeditados, né? E eu mexi, e é muito gostosa a sensação de poder mexer numa coisa que ficou te irritando, uma vírgula que estava errada, né? Tem coisas que com o tempo, a Rua de Todo Mundo, depois do lançamento da primeira edição, eu recebi uma crítica super bonita publicada no jornal Globo, fiquei toda orgulhosa, de uma moça que tinha uma coluna de literatura infantil e ela fez uma crítica super bonita ao livro, sabe? E ela falava uma coisa que a galera que revisou o livro para mim não falou, assim, não me chamou. Eu achei que ela tinha razão. Ela falou que o livro que eu usava mais diminutivo do que eu precisava, que isso era assim, uma tendência da literatura infantil, mas que é realmente totalmente desnecessário você falar com a criança, você, para um livro infantil, ficar usando palavrinhas, né? E, Uhum. nossa, quando eu li essa crítica, eu fiquei assim, um segundo de, poxa vida, e na sequência eu falei, ela tem toda a razão. E poder reimprimir foi muito legal, assim, porque eu mexi no texto, achei que ele ficou muito melhor, sabe? Mais leve, mais direto, sem isso, né? Sem essa linguagem, assim, desnecessariamente infantil, assim. E para a história de você, o que eu mexi foram umas vírgulas que me irritavam, que eu achava que eram desnecessárias. E saí mexendo no texto, mas muito pouquinho mesmo, quase invisível. E é legal também essa oportunidade de revisitar, né? Acho muito massa. É legal, é legal. Talvez eu faça também uma pequena mudança no acabamento. Enfim, isso vai ser. Eu vou até comentar um pouco isso lá no projeto e tal, mas eu vou tentar mudar um pouquinho. O meu livro ele é sem orelha, os dois primeiros que eu lancei, Sim, né? E se eu conseguir convencer a gráfica lá a fazer essa mudança sem um impacto
muito grande no custo, talvez eu adicionasse uma orelha na capa, eu acho que ele seria mais durável, um É pouquinho, legal, porque é sabe? uma firmezinha para o projeto, né? Muda muito. Eu gosto muito. Porque eu gosto dele ser assim, meio secão, direto, assim, né? Tem essa coisa de folhear, de passar assim que funciona, mas agora que já tem vários anos que eu lancei o primeiro, eu vejo como, pô, o meu exemplar mais lido, assim, já sofreu um pouco, sabe? Talvez se ele tivesse esse acabamento, eles estivessem mais inteirinhos agora, assim. Sim. E outra coisa que eu vou tentar adicionar também, que normalmente eu não faço, mas no caso dos livros das quadradinhas, eu opto por esse acabamento que é bem fosquinho, assim, sem nenhum tipo de revestimento, né? E eles Uhum. são umas cores claras. Ele é todo Aham. impresso, né? Integralmente impresso e é um amarelinho clarinho, um laranjinha clarinho. Esse próximo vai ser tipo um vermelho, um clarinho meio cereja, assim. E eles ficam meio frágeis, assim, para essa coisa da manipulação excessiva, assim, sabe? Então eu vou também tentar adicionar o famoso xerique individual neles aí, que eles ganham. Normalmente eu tento evitar esses usos de plástico, né? Mas no livro das quadradinhas, inclusive, o resultado é que eu embalo eles manualmente. Uhum. Abro, à medida que eu vou abrindo as caixas, né, para eu vou precisando de mais exemplares, eu pego todos e boto cada um num saquinho plástico, porque daí eles duram muito mais. Senão, às vezes no transporte, ou às vezes às vezes uma feira que é na rua, que é num lugar que é mais aberto, que é mais empoeirado, eles estragam, né? Então eu vou tentar investir nisso também. Essa vai ser uma outra mudança. Mas é isso, são umas mudanças técnicas que não vão impactar em nada na experiência de leitura mesmo, né? Assim, essa parte de revisão de texto e de correções mesmo, assim, não deve acontecer nada no volume um, assim, deve ser... Eu vou até, agora que você falou, eu até vou ter que reler tudo agora, eu procurando vírgulas, Ah, mas... mas tem É, algumas coisas. Mas é mas a bom, é princípio eu acho legal. que não tem não, é bem pouco texto dentro das quadradinhas, né? Eu uso meio essa coisa da da divisão dos quadros da página, muitas vezes no lugar da pontuação, né? Então às vezes eu suprimo as vírgulas, os pontos finais e tal, mas eu acho que não tem erros de ortografia, não, assim, não tem, assim, Ô, mas Lucas, agora vou ter é um que projeto procurar. tão sensível, né? Eu adoro, sempre adorei as quadradinhas, assim. Acho que, sei lá, a gente chegou, demorou, mas chegou aqui no Brasil, aqui em Brasília especificamente, numa linguagem de quadrinhos bem poética, né? Assim, longe do que nada contra, mas assim, as linguagens mais antigas, ou meio de herói, ou enfim, com uma linguagem também mais adulta, né? Que era uma coisa que a gente via muito, o monstros, uma coisa que era muito associada aos quadrinhos, né? Quando eu conheci seu trabalho, de alguns outros colegas aqui de Brasília também, eu vi a beleza que é, né? Assim, você ter no espaço do quadrinhos um lugar tão poético, né? Tão sensível, assim, para falar de uma observação tão cotidiana, com um olhar singelo mesmo, né? Assim, que acaba ampliando as pequenas coisas do dia, assim, os pequenos pensamentos que cruzam a nossa cabeça, né? Eu acho que é um projeto, essa coisa de, a gente já conversou bastante sobre isso, mas essa coisa de você ter o ritmo de produção, né? Tá sempre no início tendo uma produção diária e tal. Acho que isso também, para mim, amplia o olhar e a possibilidade de produção de uma coisa que não é, sabe, uma jornada épica, uma coisa onde grandes coisas acontecem, uma narrativa, lá, lá, lá. Cara, só aquele olhar bem singelo mesmo sobre as coisas que estão aí todo dia, né? E eu acho lindíssimo, assim, é uma vida longa mesmo. Tô super feliz com esse que vai ter mais um exemplar para minha coleção. Yes. Pois é um projeto de que já vai fazer 15 anos, né? Já são 15 anos produzindo essa, essa série que são as quadradinhas, né? Vai ser ano que vem, completa oficialmente 15 anos
que eu fiz as primeiras 10 lá, que foi, enfim, eu fiz as primeiras 10, depois eu fiz, eu passei a fazer semanalmente, e daí depois eu passei a fazer diária, né, de segunda a sexta. E, e acho que a minha intenção, assim, era mais essa coisa de explorar as potencialidades ali dos quadrinhos, sabe? E eu acho que isso que me levou para esse lugar que é o poético, é o reflexivo, o cotidiano, porque, porque por vários fatores, né? Assim, para mim, funciona essa coisa de não ter um tema, não ter um personagem, porque a tirinha, os quadrinhos tem muito isso, assim, né? É um personagem fixo, você sempre vê, né? Sei lá, o Garfield, né? Ou, enfim, o Calvin, ou, né? Assim, é muito forte esse lance do personagem. E é muito forte também a coisa do humor, né? Da tirinha também é uma área assim, onde a grande maioria do que é produzido é essa coisa da piada, né? Do gag, né? Do, tipo assim, dessa coisa bem estruturada, assim, né? Esse humor que fica até quase meio formulaico às vezes, assim, né? E então sempre teve essa coisa de, não é isso, não quero fazer humor, por mais que às vezes eu faça umas que são engraçadas, sabe? Eu também não fico assim, meio, não, é proibido ser engraçado, não, mas acho que pegando um conjunto assim, dá pra ver que a ideia, a intenção não é o humor, mesmo quando tem humor, é um humor meio diferente, assim, e acho interessante que você associe essa coisa com Brasília, porque na minha outra conversa com o Rafa Coutinho, ele trouxe isso assim, de uma outra forma, né? Ele acha que o meu trabalho é muito Brasília, que tem tudo a ver com a cidade. Eu acho, inclusive, quando ele conheceu Brasília, ele me falou isso, cara, agora que vem pra Brasília, putz, entendi os seus quadrinhos, cara. Tá, assim, então acho curioso isso, porque também não é uma intenção assim vou falar sobre Brasília, mas eu sinto que onde a gente está acaba sempre atravessando, né? Assim, se você está na cidade onde você está, ou no país onde você está, ou enfim, no estado de espírito onde a gente está, às vezes, né? Tudo isso acaba meio atravessando o nosso trabalho. Não, eu achei interessante essa reflexão, porque é isso mesmo, né? Eu lembro da samba, onde não era tão assim, minimalista como as quadradinhas, né? Mas eu acho que esse minimalismo das quadradinhas, poucos traços, poucas formas, né? Não é aquela coisa. Dificilmente é aquele desenho exagerado, cacofônico, né? Normalmente são pouquíssimos traços, assim, uma coisa, muita comunicação com pouco traço mesmo, né? E uma ideia forte, às vezes mais abstrata, às vezes bem narrativa, né? Acho muito legal, assim, o jeito que você encontrou. Eu lembro muito de uma aula que eu tive, quando eu estava fazendo ilustração e narração, que a professora falou uma coisa que na hora me pareceu muito paradoxal. Ela falou, sim, encontrem as suas restrições. Não sei como falar isso exatamente, o que ela queria dizer exatamente com a palavra que ela usou em francês, mas era alguma coisa assim, encontrem as suas restrições no sentido da sua regra do jogo. Qual é a regra que você vai usar, né? Então, como você falou, para algumas pessoas é os personagens. Para você são 4 quadrinhos, né? E aí, a partir dali, essa é a regra. E aí você vai fazer as suas variações a partir disso. E é impressionante quantas são já, Lucas. Já são mais de 2.000, quase 2.200 tirinhas já. Então, era essa lógica da restrição da regra do jogo como um gatilho criativo. E não como uma coisa que restringe a criatividade, mas como uma coisa que, a partir dessa regra, você consegue, né? Você vai embora. Porque se você não tem regra nenhuma, se você não tem nada que defina a sua série,
o seu projeto, seu livro. Se você é você diante da folha em branco, é muito mais difícil, né? Assim, eu acho que é isso, assim, fixar o que você quer fazer, assim, a partir de que armas você vai usar para, né, para fazer sua batalha ali. Eu acho faz É sentido. isso, acho Hoje também que faz sentido. essa coisa do limite, ela é legal mesmo, assim, acho que tem sempre uns limites, né, e é legal estar consciente deles, e tinha uma época que era muito popular entre os quadrinistas brasileiros, aquele lance do Obapo, que é um movimento francês e tal, Não é o Lipo? o Lipo é o da literatura, né, aí o Obapo é o dos quadrinhos da BD, né, Acho que eu não e conheci, aí não. eles faziam muito isso, esses exercícios dessas restrições, né? Fazer, enfim, ter uns limites ali, sempre o mesmo desenho, ou sempre, né? Ou nunca usar tal elemento. Sim. E às vezes são justamente esses limites que abrem, que convidam para você fazer uns caminhos diferentes e tal. E realmente um projeto como as quadradinhas tem isso, assim, essa coisa de ser. Você tem esse fator da forma, que é o que une elas, assim, visualmente é a forma, né? Sempre dentro de um quadrado e tal. Isso acaba que, né, o meu desenho e o tipo de cores que eu utilizo também, mas principalmente essa forma. Mas tem também essa questão do tempo, né? Que tipo, é um projeto diário, então tem que funcionar. Eu tenho que conseguir fazer dentro do meu dia sem perder o dia, porque é isso, eu não faço só isso, né? Então eu não posso ficar lá me debatendo 3 horas, sofrendo, jogando papel fora, sabe? Querendo Aquela coisa. ideia, perseguindo a Não, ideia não de. dá, não dá. Tem que sentar e fazer agora, né? É um ritmo mais de trabalho mesmo, assim. E isso super me ajuda, sabe? Assim, do tipo, então agora eu vou ter que solucionar isso aqui agora. Eu não vou poder ficar, gente, foi mal, não consegui fazer a tirinha ontem. Não é isso, não quero ir para esse lugar, sabe? Então, isso acaba que me ajuda. E para mim, todos esses fatores, essa coisa de ser um tema livre, de ter essa forma definida, o método de trabalho é bem rígido, assim, eu uso sempre o mesmo material, a mesma mesa de luz, o mesmo papel de rascunho, a mesma canetinha, é tudo bem estável, assim, e todos esses elementos me ajudam, tipo, então eu posso não me preocupar com essas coisas e focar no que eu preciso, em ter uma ideia, em fazer uma coisa nova, em resolver no tempo que eu tenho, é bem legal, acho que inclusive é isso, eu tô aí, são 2.000 e tantas, né? Eu pretendo continuar fazendo, mas quanto mais a gente faz uma coisa, mais vai surgindo essa questão do, bom, será que é inesgotável mesmo? Será que quantas? Será que 5.000? Será que 20.000? Quantas, né? Quantas até eu falar, tá, agora eu fiz todas. Né? Não sei, porque talvez seja infinito mesmo, né? Então é muito doido isso. Sim. Eu tenho uma coisa de não conseguir fechar, não querer, não conseguir ou não querer fechar uma linguagem única, um desenho muito parecido. Eu acho, assim, tudo muito diferente, uma coisa que eu faço da outra, assim, ao longo do tempo. Basta os meus 2 livros, né? Assim, os desenhos são completamente diferentes, do primeiro para o segundo, né? O segundo é muito mais esquemático, muito mais a matéria muito mais viva no papel e muito mais resumido, né? E mesmo de material. Eu gosto, amo acrílica, mas eu amo lápis de cor, amo canetinha, gosto de brincar com digital também. Então, assim, meio que me recuso a ter uma linguagem única. Mas quando eu vou fazer um desenho, é isso, eu tenho que escolher ali aquela paleta de cores, separar aquelas cores, aquele material ali e me comprometer a não sair dali. Senão o desenho não fica pronto nunca, né? Pra mim, pelo menos, Tem, funciona assim. tem uma hora que tem que acabar. Eu estava vendo um vídeo de um artista de desse que falou uma coisa que tem a ver com isso. Assim, ele falou que se ele
se ele faz rápido demais, ele se sente culpado. E se ele demora muito, ele fica desesperado, entendeu? Então, assim, é tendo essa coisa, né? Do, tipo assim, eu tento não ir para esse lugar, eu tento abraçar essa possibilidade que talvez eu consiga fazer rapidão e não quero me sentir culpado, não. Não acho que é uma das coisas que eu tento fazer com as quadradinhas e que eu acho que eu espero que atravesse, assim, que se comunique de alguma forma com esse resultado que eu consigo e tal, é essa coisa de fazer sem sofrer, sabe? Eu falo bastante isso, assim, tipo, na produção artística em geral, em todas as áreas, assim, tem uma certa romantização até, assim, desse sofrimento, da produção, o artista que Nossa, sofre, nos que dá o quadrinhos, então, sangue, nos quadrinhos demais, e né? eu, Porque o quadrinho é é, uma eu, coisa excessiva, né? eu não quero cultivar isso, não, eu quero que seja, que tenha uma leveza na produção, e eu quero, inclusive, produzir uma coisa que seja convidativa, sabe? Eu tenho essa esperança de que as quadradinhas sejam um trabalho que possa parecer acessível não só para ser lido por muitas pessoas, mesmo se a pessoa não for fã de quadrinhos, mas também para uma pessoa que talvez queira fazer quadrinhos, que ela possa ser um tipo, pô, acho que eu consigo fazer uma parada assim, sabe? Assim, esse lance de abraçar esses limites e de resolver com a simplicidade, com o menos elementos, né? Eu tenho essa esperança aí. Muito legal, Lucas. Penso igual também. Eu adoro, a gente outro dia estava conversando sobre oficinas, né? Sobre dar Uhum. oficina e tal. E eu acho que é isso, assim, minha grande obsessão quando eu dou oficina é fazer as pessoas fazerem, né? Fazerem do jeito dela, tirarem as ideias delas da cabeça, produzirem, né? Cada pessoa é única, cada pessoa, só essa pessoa, né, vai poder contar aquela história, vai poder falar daquele sentimento que ela sentiu, né? E é, cara, muito válido, assim, que estimular. E é tão lindo, né? Você começa a trocar ideias sobre isso, sobre publicação, as pessoas vêm contar as ideias que elas têm, né? Ontem eu fui fazer uma leitura da história de você para bebês. Eu nunca tinha tido este público de 7 meses de idade. E foi muito incrível, assim, as mães, os bebezinhos e a gente falando daquele livro tão simples e tão profundo, né? Que fala um pouco sobre esse ciclo da vida. Um clássico são mães e bebês chorando lendo esse livro, né? Porque acho que ainda estão assim muito mexidas, né? Com a chegada, né? Que é uma grande coisa, um grande momento. E é um livro, de você fala sobre esse vínculo tão visceral, né? Que é você ter um neném dentro da sua barriga e esse vínculo que vai, eu não vou dizer diminuindo, não, mas vai se transformando, né? À medida que essa criança cresce, vai virando uma pessoa. Mas comecei a falar isso porque a Rebeca, que me chamou para esse encontro ontem, também é autora de livros infantis e também tem outras ideias, novas ideias, e você começar a conversar com as pessoas sobre as coisas que elas querem colocar no mundo, as ideias que elas têm, de onde partiram. Cara, para mim, assim, é muito mágico, é muito legal poder visitar e estimular muito as pessoas a realizarem, porque eu costumo falar que meus livros são meus filhos também, porque a emoção, pô, de tocar alguém, de alguém falar que se emocionou com aquela coisa, para mim, ela é única também, assim, ela é muito especial, é uma coisa que eu não consigo mais passar sem, sabe? Mas sobre essa E o livro coisa, tem isso, né? Ele tem essa vida própria, né? Ele tem esse processo, né? Primeiro ele é mais preso a você, e depois que você joga, né? Você publica e lança, inclusive eles vão longe, eles viajam sem você, né? Os livros eles dão notícia, inclusive de vez em quando, né? Pô, vi seu livro lá na casa do meu amigo em Fortaleza, caramba! Nunca fui em Fortaleza, meu livro foi ou não foi, entendeu? muito legal, né? É bem legal mesmo essa experiência. Nessa coisa das oficinas, Lucas, você já chegou a brincar de, quando você faz oficina de quadrinhos, convidar as pessoas a fazer as quadradinhas? Tipo, a usar o mesmo formato que você,
a mesma caneta que você, como é que sairia uma quadradinha de outra pessoa? Na verdade, dentro de oficina exatamente assim, não. Mas teve na campanha do volume 1, eu fiz uma das ações foi essa. Eu chamei uma galera para fazer, faça a sua própria quadradinha e publique. Enfim, na época era outra mídia social que era a principal, era o Facebook. Isso funcionou bem, assim, para a campanha. Foi legal ver as pessoas usando esse formato, né? Muito Mas nas legal. oficinas eu recorro, às vezes, a umas coisas assim, de ter que tem a ver com as quadradinhas, né? Por exemplo, esse exercício de já ter uma página estruturada pronta para a pessoa preencher, né? Então, que é aquilo que a gente está falando, de já ter essa parte da estrutura da página já resolvida, né? Sem precisar se preocupar com isso, para a pessoa poder se concentrar com o que ela vai desenhar ali dentro. Eu tenho uma oficina que eu dei ano passado, que eu estou gostando bastante, que eu estou chamando de oficina de quadrinhos experimentais, mas que tenta dar umas voltas, assim, sabe? Acessar os quadrinhos por um caminho diferente do tradicional, assim, porque é muito comum, né? Quadrinhos, a oficina básica de quadrinhos, né? E aí, então os elementos dos quadrinhos, balão, quadro, não, onomatopeias, pá. E, tipo assim, são coisas, são elementos reais mesmo, né? Assim, são coisas a se refletir sobre, mas é tão quase meio clichê, sabe? Aí eu tento acessar umas outras coisas. Eu tento propor uns exercícios de forma, então, de tipo, gente, vamos fazer uns recortes de papel colorido, vamos montar uma página sem o conteúdo, e depois vamos pensar o que você vai colocar dentro desses quadros a partir da forma. Isso é um exercício legal, que normalmente é difícil de propor para as pessoas, porque as pessoas têm uma resistência, assim, com, Total, com total. isso, elas querem Não, a desenhar, gente né, já e quer nós somos saber quadrinhos, o que, que a gente vai fazer no formato final, né? A gente é é, muito esperto. A gente já quer, não quer tipo e lá. eu tenho tentado também falar um pouco sobre esse elemento da repetição, que eu acho que é muito forte nos quadrinhos e que passa meio despercebido, assim, então, que é um recurso que eu uso muito nas quadradinhas, essa coisa de repetir a mesma imagem várias vezes, ou quase a mesma, né, com uma pequena mudança. Então, às vezes é um personagem andando, assim, ou às vezes é uma coisa que vai crescendo, uma coisa que vai encolhendo, né, uma paisagem que vai mudando a cor, assim, e, e a minha exploração dos quadrinhos me levou muito para esse entendimento, que a repetição ela é importante nos quadrinhos, ela inclusive muitas vezes é um limite, assim, para quem a pessoa que desenha, super desenha, desenhistão, pá, desenha lá uns personagens, massa, mas na hora de fazer uma história em quadrinhos mesmo, de 20 páginas, aí você não tem só que desenhar o seu personagem muito massa. Você tem que desenhar o seu personagem muito massa 50 vezes, sacou? Andando, De parado, todos os ângulos sentado, deitado. possíveis. E ele tem que sempre ser reconhecível e tal. E é bem frustrante isso, na verdade, porque às vezes você tem que desenhar num ângulo estranho, entendeu? De costas, ou tipo assim, sabe, que não é a pose da capa, né? E e eu acho que isso às vezes é frustrante para quem desenha e que tenta explorar os quadrinhos. Então, acho que pensar já sobre a repetição, pensar sobre um personagem que você vai gostar de continuar desenhando é importante, sabe? Porque senão você enjoa e se frustra. E por isso também o formato da tirinha ele é gostoso, sabe? Porque ele permite essa produção um pouco mais espontânea, Sim. intuitivo, assim, que quanto mais longa a história, né, quanto mais longo, mais complexo, mais vai exigir um planejamento, você vai ter que saber como é que acaba, qual o caminho que você vai fazer e tal, porque se você já for decidindo aqui, enquanto você vai escrevendo o começo da história, talvez quando você chegar lá no final, você fale, bom, então vou ter que mudar todo aquele começo, porque agora eu pensei em outra coisa, né? Então, e a tirinha não, a tirinha ela cabe ali dentro daquela página então tudo bem, sabe? Mesmo se então às vezes eu mudo de ideia no meio do caminho, mas o preço não é tão alto, entendeu? É um quadrinho ali que eu vou refazer, entendeu?
é um desenho rápido, né? Então a tirinha tem esse prazer aí de você poder ter a ideia, pensar ela toda ali na hora e sentar e fazer também. Isso também é gostoso, sabe? Essa coisa de quadrinhos também tem esse outro lado frustrante, que demora anos, às vezes, pra fazer uma história. Eu estou fazendo um projeto agora que é o Quimera. Cara, eu vou ficar fazendo por anos esse história de Com quadrinhos. Já todo estou fazendo há anos e respeito vou a continuar. você e seus colegas, seus amigos de profissão, mas é um trabalho de gente doida, porque é muito trabalho. Mas É um é um filme trabalho. desenhado, cara. É muito trabalho para fazer uma história em quadrinhos, com uma narrativa. E só de pensar nisso aí que você falou, cheguei lá na frente, pensei em mudar a história e vou ter que mudar não sei que página lá para trás, me dá um arrepio na espinha. Ai, desculpa. Muito comum, muito comum. O cara fica fazendo uma história longa de 300 páginas, demora 5 anos fazendo. Aí, quando os primeiros desenhos que ele fez 5 anos atrás, mudou o desenho dele, entendeu? Aí, quando ele chega na última página, ele fala: bom, vou ter que redesenhar as primeiras páginas, porque o meu desenho tá velho, tá ruim. Assim, e é meio enlouquecedor isso, assim. Então, é legal ter esse trabalho que cabe ali numa sentada. Você senta e faz e pá, fica pronto uma coisa que eu consigo mostrar para as pessoas. Isso é legal. Sim. Eu adoro, sou muito fã, adoro ler quadrinhos. Acho que a gente tem que ampliar essa cultura, né? Não sei, assim, eu queria te perguntar um pouquinho não sei se a gente ainda tem tempo, mas das novas gerações, assim, o que você tem visto por aí da galera que vem fazer curso com você? Qual que é a contaminação do mangá com a galera? Se as pessoas conseguem trazer a sua ideia original, né? Porque às vezes eu sinto também que às vezes essa interferência de uma linguagem que se impõe quase como obrigatória, dentro dessa perspectiva de quase uma moda, sei lá, que espaço que ela dá para a criação própria, assim. Você tem essa preocupação com a galera que tem feito curso com você, com o que você tem visto aí? Olha, eu tenho, tipo assim, é difícil estar totalmente em dia, né? Eu acho que nos últimos anos, últimos 10 anos aí, assim, a produção de quadrinhos independente brasileira cresceu muito mesmo. Assim, muito mais gente está publicando e está publicando na internet, conseguindo ter um público e tal. Mas e realmente o quadrinho japonês, né, o mangá, ele é uma força, faz uma pressão cultural aí, tanto que hoje em dia a gente tem mangá brasileiro, é uma coisa mesmo, é real. E tudo bem, acho que tem muitas vertentes acontecendo e sendo produzidas, muitas linhas estéticas, tipos de histórias e tal, e isso é legal, porque mostra essa potência de variedade, tanto dos quadrinhos quanto da produção nacional, né? Mas, mas pensando assim talvez numa crítica, assim, eu acho que as novas gerações, né, mais jovens que eu, assim, são cada vez mais dependentes da internet e dessa relação da internet com a mídia social, sabe? Eu comecei a usar a internet para publicar com o blog, que era uma coisa que eu gostava muito, sabe? Pô, era o blog, tu faz um blog, tu põe as tuas paradas lá, você divulga ali nas suas redes e tal, mas a pessoa tem que ir ativamente lá para ler, sabe? Ela que tem que falar, quero ir lá no blog do Lucas ler e tal. E essa relação acabou, né? Agora tá tudo mediado pela mídia social e é uma mediação muito violenta, né? Tudo essa coisa do algoritmo, essa coisa do like, essa coisa do que bombou, do que flopou, né? E isso eu sinto que vai direcionando, assim, as Sem falar no pessoas. patrocínio, né? No poder econômico, em quem pode colocar dinheiro para divulgar. E isso aí a produção acaba ficando meio direcionada por isso, sabe? Então, eu sinto que os jovens estão mais vulneráveis a essa força, assim. Então, acabam, tipo, então o que eu vou produzir? O que vai dar mais like? Sabe? Total. Acaba virando uma motivação meio comercial por trás. Nossa, pode E
aí eu sinto que às vezes dá uma esvaziada ali no sentido da coisa, sabe? Quando vai ficando muito feito para agradar as massas, assim, sabe? Nossa, Lucas, adorei essa reflexão. Muito válida mesmo, assim. Muito válida em todos os aspectos, né? Porque é isso, até na nossa pequena produção aí, né? Assim, vender é muito massa, mas, cara, se virar só isso, né? Se é Não isso. pode ser, né? Não, acho que inclusive as quadradinhas são um projeto que eu tenho esse pequeno orgulho, assim, de conseguir ter um alcance legal, muitos seguidores no Instagram, muitos seguidores no Facebook, quando era, né? Muita gente acompanhando. E, e é um projeto que é meio fora da curva, assim, né? Que não é bem humor, tem um monte de coisas abstratas, talvez seja o projeto que inclui quadrinhos abstratos que consiga alcançar mais gente no Brasil, porque normalmente quando é abstrato já tipo assim esvazia o público totalmente na hora, assim, né? As pessoas querem a figuração e elas querem entender, né? E as quadradinhas vão muito para esse lugar do não entendi, né? Um dos Sim. comentários mais frequentes que eu recebo é pô, legal, mas não entendi. E aí eu tenho que ficar, não, mas tudo bem, entender é de boa, não precisa entender. Pode só experienciar ali, sabe? Muito massa. Mas é isso, Carol. Eu acho que agora tá bom a nossa conversa, foi ótimo. Não sei se você quer acrescentar mais uma última coisa, senão acho que a gente pode se despedir da galera aqui. Tá bom. O que eu quero acrescentar é para a galera contribuir com a campanha das quadradinhas e lá. E logo, porque vai gerando uma ansiedade na pessoa que está fazendo a campanha, tipo assim, e aí, cadê essa meta? Vamos lá. Cadê o trem acontecendo? E é isso, Lucas. Te desejar boa sorte. Tô doida para ver meu exemplar chegar, novinho, prontinho. E a gente poder trocar isso mais, né? E essa beleza da coisa física também, palpável, chegar, cheirar, ver, poder ver aos poucos, ver um pouquinho, ver, ter essa coisa que eu adoro, que é não ler tudo de uma vez. Eu fico economizando os livros que eu gosto muito. Deixo ele na minha cabeceira da cama, vou lendo aos pouquinhos para render mais. E Vamos é isso. gastar de uma vez. Exatamente. Estou esperando dar Legal, tudo legal, certo cara. e chegar ao terceiro volume das quadradinhas. Yes, vai rolar, é isso aí, gente. Sigam o conselho da Carol, visitem a página do projeto. Tem os links aqui nos stories, enfim, na bio em todos os lugares, mas dá para ir também direto lá na página do Catarse e pesquisar lá quadradinhas, vai ser o primeiro resultado lá, vai ser o novo projeto. E também fica aí o convite para todo mundo que veio aqui pela página das quadradinhas, quiser visitar lá a página da Carol, conhecer o trabalho dela. E da mesma forma, quem chegou aqui pelo trabalho da Carol e quiser seguir as quadradinhas, dar uma olhada, fica aí essa troca aí de seguidores. E é isso, Carol, muito obrigado. Esse vídeo vai ficar salvo aqui como Reels, né? As lives ficam registradas. Então, se quiser depois mostrar para alguém, se alguém estiver vendo isso depois, visitem lá a página da campanha no Catarse. E é isso aí, gente. Valeu demais, Lucas, pelo convite e pelo papo. Adorei. É nóis, Carol. Um beijo. Beijo, beijo para todo mundo. Tchau. Tchau.